Fiquei em frente ao espelho, olhando para o meu reflexo e experimentando roupas de verão. A luz suave do sol entrava no quarto, envolvendo-me em calor. Passei os dedos por saias curtas e tops leves, cada um trazendo consigo uma sensação de leveza e alegria. De repente, a excitação apoderou-se de mim. Hoje teria muito tempo para mim, pois os meus pais estavam fora em negócios, deixando-me sozinha com o meu irmão Ricardo. Quando ele entrou na sala com o seu sorriso habitual, a sua expressão facial parecia provocar-me. Que tal testarmos a tua coragem e irmos para a piscina? Sugeriu ele. Eu ri-me, pensando que era apenas uma piada, mas havia um brilho nos seus olhos que me fez pensar. Não podes. Provocou, e isso fez-me sentir uma onda de adrenalina. Senti as minhas bochechas corarem de vergonha. Vamos lá, eu mostro-te do que sou capaz. Respondi, agarrando na minha confiança. Dirigimo-nos para a piscina, cada passo ecoando no pátio tranquilo. Despi-me nervosamente, quando entrei na água fria, senti uma chama acender-se dentro de mim. O Ricardo olhava para mim com uma atenção que nunca tinha sentido antes e, naquele momento, percebi que aquele dia seria o início de algo novo. Aos 19 anos, eu era uma rapariga tímida, habituada a seguir regras e a evitar atenções desnecessárias. O Ricardo, aos 23 anos, era o oposto, extrovertido e confiante. Estava sempre a provocar-me, a encorajar-me e a colocar-me desafios invulgares. Mas nos últimos meses, comecei a notar algo diferente no seu olhar, algo mais profundo. Quando uma vez ele disse que eu já não era a menina das tranças, a observação ficou gravada na minha memória. De pé na borda da piscina, olhei para ele e algo dentro de mim fez um clique. O meu desafio parecia ter aberto uma porta que não devia ter sido aberta. Ricardo estava a olhar para mim com um misto de curiosidade e algo que eu apenas começava a adivinhar. Eu estava assustada e excitada ao mesmo tempo com a presença deste sentimento novo e proibido. Na água, eu tentava acalmar o calor que estava dentro de mim quando Ricardo se juntou a mim. Os nossos olhares cruzaram-se, sustive a respiração e, nesse momento, ele aproximou-se. Não tens medo de ser apanhado? Perguntei, tentando fazer uma piada, mas a minha voz tremia de excitação. Não há ninguém aqui para além de nós, disse ele, e aquele sussurro encheu o silêncio do pátio. Eu sabia que era errado, mas o seu toque era hipnotizante enquanto os nossos olhos se encontravam. E então Ricardo aproximou-se mais, os seus lábios tocaram os meus. Naquele instante, o mundo à nossa volta desapareceu, deixando apenas uma mistura de desejo e culpa que eu nunca tinha encontrado antes. O dia começou uma nova jornada. Nos dias que se seguiram, enquanto conversava com os meus pais e fazia as tarefas habituais em casa, os momentos excitantes que tinha passado com o Ricardo ficaram na minha memória. Cada olhar, cada contato casual, cada riso que ele dava abalavam minha alma e percebi que já não podia ignorar esses sentimentos. Ricardo também parecia ter mudado. Era o mesmo irmão com quem tinha partilhado a minha infância, mas agora algo de novo se insinuava nos seus olhos. Eu não sabia como agir. Cada vez que ele estava por perto, sentia o meu coração afundar-se, e em vez de uma família familiar, tínhamos uma espécie de incerteza, cheia de expectativas e inibições. Eu sabia que alguma coisa tinha de acontecer para tornar as coisas mais claras. Todas as noites, quando me deitava, as emoções fervilhavam dentro de mim e não conseguia livrar-me do pensamento de até onde estava disposta a ir por este sentimento. Esta primavera encheu-me de energia e agora tenho quase a certeza de que não é apenas um furacão de sentimentos, mas algo mais para explorar. Olhei para o meu reflexo no espelho e, nesse momento, percebi que estava pronta para arriscar. Um verão cheio de mistério e uma nova paixão estava a tornar-se o início da minha viagem. Estava pronta para aceitar o desafio e descobrir como iria acabar. Tudo o que eu sabia era que a minha vida nunca mais seria a mesma. E a cada novo dia que passava com o Ricardo, apercebia-me cada vez mais da importância de me deixar amar, mesmo que fosse perigoso. A água transbordava da piscina, reluzindo à luz do sol, e o meu coração disparou com emoções que não podia ignorar. Cada olhar para o Ricardo fazia-me apertar o peito de excitação,
e a sua presença tornava-se cada vez mais apelativa. Aos poucos, ele foi se aproximando e a nossa distância foi se reduzindo ao mínimo. Senti o calor do seu corpo a envolver-me quando ele se inclinou e sussurrou: "Não fazes ideia de como estou feliz por teres decidido dar este passo." A sua voz era profunda e aveludada, envolveu-me numa onda de calor e pude ouvir o meu coração bater mais depressa. "E não tens medo que nos separemos por causa deste segredo?" Perguntei com uma leve gargalhada, tentando esconder um arrepio interior, apesar de sentir que as palavras não se adequavam muito bem à situação. Ricardo abanou a cabeça com um sorriso, com os lábios entreabertos. "O segredo é apenas parte da diversão." A sua mão forte tocou a minha de repente, e eu senti um arrepio ao seu toque. Era um toque leve mas distorcido, cheio de energia, que me encheu a consciência. Agora na água, senti uma leveza em mim, penetrada pelo desejo. Não sabia onde isto nos levaria, mas uma voz interior dizia-me que este dia seria um passo em direção a algo desconhecido. Encostei-me à parede da piscina e o Ricardo surgiu ao meu lado, com os olhos a brilhar, cheios de determinação. "E se nos esquecêssemos de tudo por um momento?" disse ele, a sua voz soando tão confiante que tudo à sua volta deixou de ter importância. Acenei com a cabeça, os meus lábios a tremer de excitação. Naquele segundo, tudo o que fazia sentido era ele, o seu olhar e a ideia de que eu podia dar um passo em direção ao desconhecido. Lentamente, quase timidamente, inclinei-me para tocar na pele do seu antebraço, e reparei que a sua respiração se tornou mais irregular em resposta. Passei os meus dedos ao longo da linha do seu braço, observando a sua reação a cada toque. Quando os meus dedos se entrelaçaram com os dele, uma doce onda de ternura e desejo tomou conta de mim. "Não fazes ideia do quanto gosto disto", sussurrou ele, com um olhar cada vez mais intenso. Aquele som, cheio de sinceridade, parecia fazer o meu coração desabrochar, pronto a abrir as pétalas. Ricardo aproximou-se mais e os nossos lábios voltaram a encontrar-se. Este beijo foi tão descuidado e hesitante como tudo o que tinha acontecido entre nós. Senti o seu calor quando me abraçou pela cintura, puxando-me para junto de si. A água fresca da piscina parecia agora quente, e o mundo à minha volta deixou de existir. Eu estava imersa neste momento, a ilusão e a realidade deslizando numa única onda. Cada um dos seus beijos tornava-se um novo toque, afastando-nos cada vez mais da realidade. Como não conseguia pensar no certo e no errado, apercebi-me de que este momento, esta paixão, era o que eu desejava há tanto tempo. Ele não era apenas um irmão para mim, mas não era apenas um amigo, mas alguém que preenchia o meu coração. Este dia tinha se tornado algo mais, o seu toque, o seu riso e até o seu silêncio diziam tudo, havia uma ligação entre nós que me atraía. Com vontade, respondi ao seu abraço, envolvendo os meus braços à volta do seu pescoço, querendo verdadeiramente este momento, esta ligação, este toque. Cada movimento que fazíamos estava cheio de significado, cada pormenor tornava-se parte do nosso novo mundo. Estávamos presos neste momento e, a cada segundo que passava, a sensação de que o nosso futuro comum se tinha tornado uma realidade crescia cada vez mais. Naquele instante, apercebi-me de que não queria parar. Queria explorar ao máximo esta ligação, sem olhar para trás, para as precauções e os medos. O calor que inundava o meu corpo, cada gota de água à minha volta, cada sussurro nos meus lábios tornou-se o símbolo de um novo capítulo na minha vida. Mergulhamos na noite, cheios dos nossos desejos mais profundos. Foi uma descoberta deslumbrante, onde cada beijo libertava emoções proibidas, tornando-nos mais próximos em relação ao que éramos antes. Era o nosso segredo, que talvez fosse também o início de algo belo e inesperado. Nessa noite, apercebi-me de que isto era apenas o início. Estávamos alojados neste espaço isolado e a nossa história estava apenas a começar. Agora que havia tanta coisa dita e não dita entre nós, eu sabia de uma coisa: nenhuma regra me iria deter mais. Este momento era o início pelo qual eu tinha estado à espera. Naquela noite, quando estávamos sozinhos na piscina, o silêncio envolveu-nos, e apenas o leve som da água quebrou o momento. Ricardo parecia consciente de toda a tensão entre nós, e o seu olhar estava cheio de ternura e excitação.
Eu estava perdida neste novo mundo, onde cada toque, cada movimento se tornava mágico. Era como se o tempo parasse enquanto ele se aproximava lentamente de mim, e eu sentia o meu coração bater mais depressa. Olhei para os seus olhos, eram escuros e profundos, cheios de promessas e segredos. Cada passo que ele dava aproximava-nos mais um do outro, e era como se eu estivesse cativada pelo momento. Ricardo tocou minha bochecha, sua mão quente e gentil. Sustive a respiração enquanto ele se inclinava lentamente para mim, como se o tempo tivesse abrandado, os seus lábios tocando os meus. Aquele beijo não foi apenas um choque, estava cheio de verdade, sinceridade e o tipo de admiração que preenchia tudo à minha volta. Foi um beijo suave no início, como se ele estivesse a pedir permissão, explorando lentamente, como se perguntasse: posso? Senti as minhas pernas dobrarem-se e o meu coração transbordar de alegria. Aquele beijo fez-me sentir como se o mundo à minha volta estivesse a desaparecer. Respondi envolvendo os meus braços à volta do seu pescoço, puxando-o para mim, sem querer que este momento acabasse. Quando os nossos lábios se voltaram a encontrar, já não era apenas um beijo. Estava cheio dos sentimentos que escondíamos há muito tempo: sede, ternura, grande desejo. A água à nossa volta brincava, criando ondas leves que pareciam abraçar os nossos corpos. Sentia tudo dentro de mim a latejar, e cada toque dele criava faíscas que perfuravam todas as células do meu corpo. Senti-o puxar-me com mais força contra ele e senti que tudo no mundo deixava de ter importância, exceto ele. Ele mergulhou nesse momento com tanta paixão que me esqueci do tempo e do que nos rodeava. Naquele momento, permiti-me ser vulnerável, sentindo o seu amor preencher cada canto dos meus pensamentos. Eu sabia que aquele beijo tinha mudado tudo. Abriu portas que eu nem sequer me apercebia que tinha. Os últimos meses, cheios de incertezas, de repente fizeram sentido com esta doce interação. Nunca imaginei sentir-me tão bem e, ao mesmo tempo, tão assustada. Ricardo afastou-se por um momento, o seu sorriso malicioso fez-me querer abraçá-lo de novo. Estávamos ambos a respirar pesadamente, e eu sentia um fio invisível a torcer-se entre nós, fazendo com que os nossos corações batessem em uníssono. Essa vibração era mais frequente do que eu poderia imaginar. Não fazes ideia de quanto tempo esperei por este momento, disse ele, a sua voz cheia de ternura e sinceridade. Sorri, incapaz de responder com palavras, mas o meu coração estava a dizer tudo o que não podia ser dito em voz alta. Tornamo-nos novamente próximos, e aquela noite dourada foi o início de uma nova história que iríamos escrever juntos. O mundo à nossa volta continuava a girar e não nos importávamos com o que estava a acontecer fora daquela piscina. Este momento, cheio de magia e tensão, era só nosso. Cada beijo tornava-se uma afirmação de que não éramos apenas irmãos, mas algo mais, parceiros que começavam a descobrir novos horizontes um no outro. A emoção que vinha de cada toque tornava-se cada vez mais viva à medida que as tranças da noite nos envolviam. Apercebi-me que este momento era apenas o início de algo fantástico e só queria uma coisa: continuar esta exploração dos sentidos com o Ricardo. Era como se o universo nos tivesse empurrado para o fazer, e nessa noite ambos aprendemos o quão poderoso pode ser o desejo. A nossa história estava apenas a começar, e com cada nova intrusão nas profundezas um do outro, estávamos prontos para abrir mundos que estavam apenas a começar a emergir entre nós.